Então, fala galera do quarto ano, o Tio Gu aqui falando para mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar da chegada dos povos africanos aqui no nosso país, não é? Então, se preparem, tudo bem? Estão concentrados bastante? Vamos começar a nossa aula de geografia de hoje. Bem, nós já estudamos em geografia os continentes. Nós vimos todos os continentes, falamos de todos os continentes e hoje a gente vai falar um pouquinho mais do continente africano, né? Olha aí que está pintada de marrom. A África está pintada de marrom aí, onde se localiza esse continente. É bom deixar claro que a África tem uma dezena de países, né? E os povos africanos que vieram para o Brasil, ele partiu de diferentes territórios do continente africano, né? Até chegar em nosso país. De meados do século XVI até o século XIX, mais ou menos, muitos africanos, milhões de africanos, né, vieram para o Brasil, né, e eles foram trazidos na condição de escravos, para trabalhar aqui como escravos. Eles eram trazidos em navios negreiros, né? Olhem aí na imagem, em condições que eram muito precárias. Aproximadamente 4,4 milhões de africanos cruzaram contra sua vontade, repito, o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Eles foram trazidos como escravizados, né, pelos colonizadores europeus para trabalhar aqui no Brasil, principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, para trabalhar também nas plantações de café, na extração de minérios, além de trabalho também com atividades domésticas. No Brasil, os povos africanos, eles não aceitaram tranquilamente a tanta violência, né? Não aceitaram passivamente a tanta violência. Alguns escravos, eles continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo dessa luta pelos escravos desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam a liberdade. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Essa data ela marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que ele lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Bem, os quilombos, né, não acabaram com o fim da escravidão no Brasil, que foi em 1888. Pelo contrário, muitos quilombos, muitas comunidades quilombolas ainda hoje existem, né, e conservam culturas locais próprias, não é, onde realizam diversas atividades econômicas, como a agricultura, o comércio e até o turismo. Bem, os povos africanos eles contribuíram e muito para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Vamos falar de alguns deles. A dança, por exemplo, né? A roda de samba, que é um patrimônio cultural do povo brasileiro, foi desenvolvida com base na cultura musical legada por africanos no Brasil e seus descendentes. A religião é um outro exemplo. As religiões de matrizes africanas foram incorporadas à cultura brasileira desde que os primeiros africanos escravizados desembarcaram no país. Muitas religiões surgiram aqui no Brasil, surgiram do sincretismo de crenças, né, entre os diferentes povos africanos que chegaram, inclusive com a cultura dos indígenas e dos portugueses. Então, muitas religiões elas surgiram. A gente pode falar do candomblé, o batuque, a ubanda. A culinária é um outro exemplo que os africanos também contribuíram na cultura brasileira, né? Diversos pratos regionais como a cará, a pamonha e até o feijão preto em todo o país, né? Entre outros produtos, né? Esses produtos eles são de influência africana sobre a cultura brasileira. E a gente pode falar também da influência africana nos gêneros musicais, como o samba, o maracatu, assim como diversos instrumentos musicais brasileiros também têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes aqui no Brasil.
Quem não conhece o Olodum, né? A música do Olodum, ela anuncia aquele movimento de cidade negra urbana, né? E é baseada, as músicas do Olodum são baseadas nos rituais e tradições do candomblé, da capoeira e até dos quilombos também, que a gente falou na aula de hoje. Nós vemos também uma influência africana em elementos linguísticos. Por exemplo, a língua portuguesa, ela tem influência na língua indígena, que a gente já falou, no tupi, e também de línguas africanas. Diversas palavras que utilizamos no dia a dia, elas foram trazidas pelos povos africanos para o Brasil, né? A gente pode falar dengo, neném, quitanda, samba, moleque, entre outras tantas palavras. Quitanda, por exemplo, é uma palavra de origem africana para designar barracas comerciais de feiras espalhadas pelo país. O fubá é uma farinha de milho utilizada em diversos pratos da culinária brasileira e é também uma palavra de origem africana. O maribondo, né, aquele inseto capaz de causar ferroadas doloridas nas pessoas, é também uma palavra africana que remete às vespas. E os quitutes, né? Quem não gosta de um quitute é uma palavra africana também utilizada para designar uma pequena porção de comida apetitosa antes da refeição principal. Nossa aula está chegando ao fim. Nossa aula de geografia está acabando, mas eu vou deixar uma atividade no módulo para vocês lembrarem de mim, tá bom? Páginas 16 e 17 do módulo de geografia. Façam direitinho com base nessa videoaula e até a próxima videoaula de geografia. Tchauzinho, gente!